Ah, ah. Deixa eu ver se é isso. Então, pessoal, tá todo mundo vendo a minha tela, né? Eu acho. Não é isso? Beleza, vocês vão ver agora o quadro, não é? Esse aqui é o quadro branco, tá? Show! Eu acho que vai entrar. As pessoas vão começar a entrar aos poucos, mas a gente já pode começar alguma coisa aí. Alguém tem alguma questão? Já deu uma olhada lá naquela avaliação do Forms para ter alguma pergunta? Pode escrever no chat. Positivo, negativo. Não, não, ninguém viu a avaliação. Ih, tá complicado, hein, pessoal? Mais mais um. Como que não chegou nada? Tá aqui, gente, ó. Atividade 1001. Atividade física. Tá aqui, ó. Avaliação 1 de física pra gente. Conseguem ver aí? Todo mundo? Tá aqui, foi entregue no dia 30 de abril, quer dizer, a data de entrega, né? No caso, vocês têm até dia 30 de abril para fazer essa avaliação aí. E o item foi postado, ó, dia 20 de abril. Show! Pessoal, vocês têm acompanhado então os vídeos no YouTube, pelo menos? Não, eu vi os vídeos lá que você fez, professor. Ah, show! Que deu até um medo agora, assim, tipo, meu Deus. Não, eu fiz um negócio também, avaliação. Tá. Então assim, pessoal, eu vou pegar algumas questões da avaliação. Na verdade, eu vou recapitular algumas questões aqui. Tem umas do vídeo, né? Mas eu vou recapitular então só o seguinte. Vou fazer uma revisão rápida do que a gente viu. Tudo que a gente viu foi basicamente. Eu já perdi um dos conteúdos aqui. Mas são só duas coisas que a gente viu até agora. Você tem que tá tocando aí. Eu acho. É impressão minha, mas assim, me confirma aí. Vocês fizeram no ano, né? Lógico, mas também já em período de pandemia, mas eu acho que velocidade média é conteúdo do nono ano, não é? Ano passado eu até estudei um pouco. Ah, show. Então, assim, não tem muita novidade nessa primeira parte, não. Acho que depois é que fica um pouquinho mais complicado. Mas o primeiro conteúdo que a gente vê é esse: calcular a velocidade média. E aí eu expliquei nos vídeos o que é esse delta S, o que é esse delta T, por que a gente tem que fazer a diferença de um menos o outro, né? Eu acho que eu explico bem devagar até nos vídeos, que é para, tipo assim, para quem tiver dificuldade, para quem não viu, para conseguir pegar com calma, né? Acho que vocês são mais macetados na internet, acho que vocês devem até acelerar, assim, botar em 2 vezes, porque se vir na velocidade normal, deve até morrer de sono. Mas eu vou bem com calma, que é para vocês terem noção. Então a gente viu isso e viu essa função aqui. S é igual a S0
VT. E aí eu também fui bem claro em explicar o que, que era cada um desses termos, por que, que cada um é assim, por que, que ficou assim a função, né? Essa aqui é a posição inicial do objeto. E essa aqui vai ser sempre a velocidade. E acho que a última aula eu cheguei a mostrar para vocês que quando o cara está nesse regime aqui, que é o que a gente chama de movimento uniforme, aqui é o movimento uniforme, abreviado de M1. Essa velocidade aqui e essa aqui são bem idênticas. São iguais. Tudo bem? Mas nem sempre isso é verdade. Nem sempre a velocidade ela vai ser sempre a mesma, né? Essa é uma condição que tipo, a gente simplificou o máximo que a gente pôde. Vamos imaginar um carrinho sempre ali com a mesma velocidade. Essa velocidade nunca vai mudar. Isso existe? Pô, quase não, né? Mas a gente simplifica para a gente ter algum progresso. Então, basicamente foi isso que a gente viu. Aí eu vou fazer uma questão que eu não consegui fazer nos vídeos, né? Só para... Eu ensinei a usar essas equações, como é que a gente usa? Basta substituir o instante que você quer calcular no lugar de t. Aí você substitui na função, multiplica cada um e você vai ter uma resposta da posição do objeto. Então, vou pegar aqui mais embaixo. É um tipo de questão que é comum. Eu não escrevi ela não, mas digamos que a gente tenha um trem A e o trem B. Tudo bem? Aí, nessas questões, geralmente o cara fala assim, um trem A parte da cidade com destino à cidade B, então ele está indo da direção A para a direção B, a uma velocidade de 80 km por hora. O trem B parte da cidade B em direção a A, então esse trem B aqui, ele está indo no sentido oposto, com uma velocidade de 60 km por hora. E aí, o texto da questão geralmente fala assim, sabe-se que a distância entre as cidades é de, sei lá, vamos botar aqui, 300 km. E aí uma pergunta comum é, quanto tempo esses caras vão levar para bater um no outro? Tudo bem? Então eu quero fazer esse exemplo porque eu acho que ele pega tudo, um pouquinho de tudo que a gente viu e fez. E vai, acho que, falar um pouquinho para vocês como é que é legal a gente trabalhar com as funções horárias. Então é o seguinte, esses trens, né, a gente supõe que os trens eles estão sempre na mesma velocidade, ou seja, a gente pode usar S é igual a S0 mais V vezes T. E o que a gente vai fazer é construir uma função horária aqui dos dois, tanto do trem A quanto do trem B. Então a gente vai criar uma função horária só para o trem A e outra função horária diferente só para o trem B. Então como é que ficaria isso? Então o que a gente tem que identificar são esses elementos, velocidade e posição inicial. Então como é que a gente imagina geralmente essas questões? A gente bota um desses dois no zero. Como se aqui tivesse uma régua imaginária. E esse trem Azinho aqui, ele tivesse começado aqui na parte zero. Para eu poder dizer o quê? Que o trem A tem posição inicial zero. Aí eu posso escrever assim, S do trem A, posição do trem A, ela vai ser uma função assim, zero mais a velocidade dele vezes t. Pronto, eu tenho a função horária que vai me dizer todo o movimento do trem A. Pronto, essa é a primeira parte. Agora eu faço o mesmo processo para o trem B. Vamos olhar. O trem B, cara, eu estou aqui numa super zoom. Acho que aqui está melhor. O trem B, ele está a 60 km por hora, né? Então isso é um detalhe que a gente tem que pegar também. Se eu jogar 60 km aqui, vai estar errado. Por quê? Porque o trem A ele tem um sentido oposto. Então vamos supor, se eu adotei o zero aqui, então esse trem ele está aqui no 300, eu meio que disse que o sentido do crescimento é para lá, para a direita. Então todo mundo que andar para a direita
eu vou botar uma velocidade positiva. E todo mundo que andar da direita para a esquerda, eu tenho que botar em negativo. Então, esse trem aqui, na verdade, ele está a menos 60 km por hora. Tudo bem? Quando a gente for jogar ele lá na função, a gente tem que jogar esse menos 60. 60 é só uma ideia geral, mas por causa desse sentido, tem que lembrar disso. E a posição inicial dele, por essa régua aqui que eu mostrei, ó, ele está na posição de 300. Então, já tem os elementos para a função horária dele. S é igual a 300 menos 60 vezes T. Então, ó, ele está na posição de 300 e ele vem reduzindo, né? Ele vem vindo em direção ao zero. Por isso que tem que ter menos 60. A cada tempinho que for passando, eu vou tirando 60, 60, 60. Porque ele está regredindo nessa régua aqui, ó. Ele está indo nesse sentido para lá. Entenderam? Dúvidas até aqui? Alguém? Alguém? Nadinha? Pode continuar? Tá todo mundo vivo? Me deixaram no mudo? Pode continuar. Show, show. Então vamos lá. Agora é que é o pulo do gato. Nessas questões de um encontrar o outro, que é muito comum ter esse tipo de questão quando a gente fala de função horária, é como que eu faço eles se encontrarem. Eu tenho uma função, até então nem fazia sentido. Por que eu vou fazer a função de cada um? Mas aí eu vou explicar agora por quê. Quando que um trem encontra o outro? Quando uma pessoa encontra a outra, né? Quando elas estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, quando eles estão na mesma posição. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, galera, é dizer que a posição do corpo A é igual à posição do corpo B. Eles vão estar na mesma posição, é quando eles vão bater, né? Quando eles vão colidir. Então, eu escrevo isso primeiro, a princípio. Então, eu escrevi. Beleza, eles estão igual. E aí? O que eu faço a partir daqui? Não, parece que não dá para fazer mais nada, né? Mas eu tenho que lembrar que isso aqui é uma igualdade. Então, esse cara aqui, eu posso substituir, já que eles são iguais. Então, SA é igual a 80T. E SB? O SB ele também tinha uma função dele. (300 menos 60T). Agora eu tenho uma equação com incógnitas e variáveis. Eu só preciso resolver. Quando eu resolver isso, eu vou estar achando meio que indiretamente o lugar onde isso acontece. O lugar não, né? A gente vai ver que não é o lugar que a gente acha. Ó. Se eu resolver essa expressão, tá vendo que tá tudo T e T, né? Então eu vou jogar tudo para um lado. 80T. Esse menos vira mais. 60T é igual a 300. 80 mais... Isso aqui dá 140T. 300. E T é igual a 300 sobre 140. Cortando isso aqui. Bom, isso aqui vai dar um número bem quebradão. Calma aí que eu vou fechar isso aqui. Como é que eu vou fazer isso? Tá, pode ser aqui. Eu vou botar assim, ó, no Google. 130... Quanto que era? Era 300 dividido por 140. Aí o Google ele me responde. Então ele botou aqui, ó, 2,14. 2,14. Esse T era T das funções de hora. Então isso aqui, galera, é a hora que eles vão se encontrar. Depois que eles saírem nessa um em direção ao outro, né? A gente achou uma expressão para dizer qual é a posição onde eles são iguais. E aí no final da expressão a gente achou um T. Esse T eu tenho que lembrar que ele é de hora, né? A gente está trabalhando com quilômetros por hora. Então eu achei, na verdade, o tempo que vai levar para eles se encontrarem. 2 horas e 14 minutos. Se eu quiser saber o local, e é por isso que a física às vezes é difícil, né? O texto é que vai dizer o que você tem que calcular de verdade. Então se o texto fala, ó, qual é o quilômetro que eles se encontram? Aí você ainda tem que fazer mais um cálculozinho para achar o quilômetro. Mas se ele perguntar qual é o instante que eles se encontram, quanto tempo leva para eles se encontrarem, já teria terminado a questão aqui. Tá, mas se ele quiser a mesma posição,
Aí, bom, tanto faz você jogar aqui no SA ou no SB. Por quê? Porque já que eles vão se encontrar, né, e o valor vai ser igual, tanto faz eu jogar esse valor de hora ali na função do A ou na função do B. Eu vou jogar na função do A porque ela é mais simples. Então a posição que eles vão estar vai ser essa posição aqui, 2 horas depois, né? 2h14. Aí de novo eu jogo ali no Google. Onde estava o Google? Estava aqui, estava aqui, estava aqui. Jogo um 80 vezes esse valor aqui, ó. Vezes 80. Pronto, 171 quilômetros. Então eles vão se encontrar em algum lugar, 171 quilômetros mais ou menos, da cidade. Então vamos voltar aqui. É um pouquinho mais da metade, né? Isso aqui está o meio 150. Mais ou menos aqui a galera vai explodir. E a festa é divertida por isso. Sacou? Então, essa é a ideia, assim. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que a gente pode construir as funções horárias e elas podem fornecer informações que a gente pode... É simples manipular, tá ligado? Se tu jogar e substituir os valores e entender o que é cada pedacinho, é muito tranquilo manipular elas, tá bom? Na avaliação, para quem não... Para quem não viu a avaliação a gente vai ter três tipos de questão. A gente vai ter lá umas de conversão. As de conversão são super simples, é mais uma revisão assim para vocês verem como faz as conversões. As de velocidade média tem algum trabalho, mas o trabalho delas é você converter as unidades. E vai ter umas de função horária, que aí eu mostrei para vocês, ó. Vai ter alguma coisa nesse sentido aqui e você vai ter que substituir valores, tá bom? Alguém viu? Tem alguma dúvida em alguma questão específica lá da avaliação? Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Pode escrever no chat, assim, quem tiver alguma dúvida. Nope, nope, nope. Ó, eu vou dar só uma passada aqui rápida, então, nesse Forms, pra gente ver se tem algum... Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta que eu posso não ter abordado nos vídeos, mas eu acho que eu já abordei todos no vídeo, né? Tem algumas até repetidas, então como é que faz? Acho que eu tenho que vir aqui em formulários. Atividade do primeiro ano, foi isso aqui. Vamos lá, primeira parte, primeira sessão foi unidade de medidas. Vou dar uma dica para vocês que eu acho muito bacana, assim. Quer converter? Beleza, eu botei por revisão. Vocês têm que saber. Mas assim, tem uma hora, cara, que o que você vai fazer é isso aqui, ó. Pega isso aqui, tá aqui, ó, 147 centímetros. Pô, você quer agilidade, quer estudar, isso aqui já tá velho já. Centímetro e metro. Bota assim no Google, ó. Ele já botou pra mim, 147 centímetros vai ficar 1,47. Claro que você tem que saber manipular as virgulazinhas, né? O macete mesmo é manipular a virgulazinha. Como é que funciona isso? Só para mostrar. Lembrando daquelas casinhas de unidade, você tem que sempre lembrar que tem metro. E aí duas casinhas para baixo você tem centímetros. E mais uma você tem milímetros. É assim que eu aprendi, é assim que eu lembro. Uma, duas e na terceira você tem um quilômetro. Então como é que a gente tem que fazer essas conversões? Né? O jeito suavão de fazer é você andar com a vírgula. Então vou botar aqui, ó, 3,57 metros. Quero ir para centímetros. O que eu faço? São duas casinhas? Anda duas vírgulas. 357 centímetros. Olha, duas vírgulas. Quero andar para milímetro? Eu vou andar 3 vírgulas, 3 casinhas. 357 milímetros.
Então é 1, 2, 3. Então estava aqui a vírgula. Ela andou 1, 2, 3. Então está aqui a nova vírgula. Se eu quiser subir, aí a vírgula anda para... descendo ela anda para a direita, subindo ela anda para a esquerda. Então 3,57 eu vou andar 1, 2, 3 e eu vou ter 0, 1, 2, 3, 5, 7. Mas, né, eu entendo assim, quem ainda tem dificuldade nessa parte só de andar a casinha, joga lá, ó. De novo. 3,57 metros em quilômetro. Eu faço muito... Nossa, fez errado isso aqui. Pronto. E a gente acertou. Tá? Então essa é a primeira seção, converter. Converter é tranquilo, a gente já sabe o que o Google faz. Regra de texto também está aí para isso. Tem as conversões de quilômetro por hora para metro por segundo, tá? Que também tem um macetinho. O macetinho é, para quem não lembra, converter quilômetro por hora. Na verdade é metro para segundo. Ah, tá aqui. Se a gente vai de metro para segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. Existe essa regra. E se a gente estiver voltando, a gente vai dividir por 3,6. Então, mas aí para mostrar, 90 km por hora